Olá pessoal, vamos finalizar então esse módulo de EPI, tá? A gente está trabalhando com EPC, EPI. Depois o outro módulo a gente vai falar sobre vestimenta, né, no trabalho, vai continuar um pouco nesse tema, né? A gente vai ficar um pouco mais avançado, mas hoje a gente está falando dos EPIs em geral, tá? Então agora a gente vai terminar. Primeiro a gente falou sobre o ATPV, depois falando sobre classe de isolação, falando sobre alguns EPIs, por exemplo, de óculos, né? Que a gente vai dar prosseguimento a esses EPIs que são mais comuns aí no nosso ambiente de trabalho, tá? Proteção dos membros inferiores, então a gente pensar as pernas, tá? Então, nos trabalhos envolvendo distribuição de energia elétrica, você pensar aí o pessoal que trabalha numa CPFL, Energisa, Elétrica, enfim, várias, Enel, enfim, várias empresas que trabalham nesse setor, eles, né, em todas as suas fases devem ser utilizadas botas de segurança, né? Então, você não pode trabalhar lá de forma, assim, botas comuns lá, tem que ser bota de segurança industrial, né? Então você tem que utilizar adequado para cada serviço. Então você vê ali na foto, você tem uma bota ali, uma cano mais baixo, outra cano alta, outra tem a bota com a perneira, né? Então você tem que saber onde você vai utilizar cada uma delas, tá bom? Então ela vai fornecer proteção dos pés contra torção, escoriação, né? Derrapagem, umidade. No caso também tem perneira, cano longo ali para um animal, né, algum animal peçonhento, cobra, escorpião, que você pode acabar, né, subindo ali, picando, né, uma cobra principalmente ela vai tentar picar no calcanhar, né, então você usa a perneira para evitar, tá bom? E sempre quando vai utilizar, né, as botinas, né, deve inspecionar, o próprio empregado inspecionar antes e após a utilização, né? Durante a utilização ele pode acontecer algum corte, alguma coisa, então você já descarta aquele equipamento. Então você vê se tem corte, furo, desgaste, enfim, e você já providencia a substituição. É importante, pessoal, também como proteção, tá? Falando sobre, deixa eu só voltar aqui e falar sobre botas, que estejam em condições de uso, para você engraxar a bota, né? Enfim, tratar aquele material de forma correta. Não vai ficar andando com ele em local, né, de água sempre, né, tudo, senão você vai acabar perdendo. Então, pegou a sua botina nova, já passa uma graxa nela, já deixa ela bonitinha, sempre deixa ela limpa, né, higienizada, ali bonitinho, né, coloca talco, né, enfim, deixa tudo certinho para poder usar ela. E aí você vai ter uma durabilidade de uma bota por um determinado tempo aí. É lógico, né? Eu trabalhava às vezes em questão administrativa, às vezes não estava muito no campo, assim, minha bota durava aí 6 meses, 7 meses, né? O pessoal que trabalha dia a dia ali, a pé, ali naquela atividade, sempre fazendo atividades, às vezes subindo escada, a bota vai deteriorando, aí precisa ser 3 meses, 4 meses. O pessoal que trabalha com água, então, 2 meses ali já tem que trocar de bota, né? Então você tem que utilizar a bota adequada. E lógico, né, se você trabalha, né, no caso da eletricidade é mais difícil, mas se você trabalha com água, tem que usar usa bota de PVC, né, para fazer as atividades com água, tá? Porque aí você não, né, borracha ali, sei lá, para não pegar uma bota de couro, senão vai deteriorar muito mais rápido. Não é o caso de vocês, tá? A gente dá em outro treinamento, pessoal que trabalha com química, né, e você trabalha com bota de PVC, tá bom? Até para segurança mesmo, né? Vamos lá. Proteção auditiva, então tem dois aí consagrados, né? O plug e o concha, tá? Então, proteção dos ouvidos nas atividades nos locais que apresentem ruídos excessivos, tá? Para higienizar, lavar com água e sabão neutro, sempre higienizar, né? E, lógico, na concha você passa ali um álcool, né? Alguma coisa ali dentro da concha, você não vai molhar, né? Para poder limpar. É importante, pessoal, principalmente no plug, tá? Limpar sempre. Toda vez que você for utilizar, a primeira coisa que você faz no serviço, você pega o seu plug, vai lá, passa, né, um álcool ali, agora, né, tá, o álcool 70% aí, tá em todo lugar, passa, né, um álcool, dá uma protegida, lava ele com sabão, né? Sempre quando for utilizar esses equipamentos, sempre lave. Por quê? Pode ter alguma contaminação, você vai colocar no seu ouvido, certo? E aquilo ali pode ter criar uma bactéria ali, enfim, ter algum problema disso daí. Uma dica também que eu sempre dou, pessoal aí, né, quem está começando, né, a trabalhar com isso, dá um nó, né, em uma das pontas, né, do plug, para você sempre usar aquele lado no mesmo lado do ouvido, no lado direito, sei lá. E aí, se você tiver uma contaminação em um, não passar para os dois, né? Então,
é uma dica aí de segurança que a gente dá, beleza? Então tem para cada um aí a opção. Quando eu trabalhava, né, em geração de energia, tinham locais que tinham maior ruído, né? A área de torre de esfriamento era um lugar que tinha muito ruído, e a área de geração de energia, principalmente, né, a parte ali da turbina, quando a gente ia soprar a linha. Então a gente utilizava o concha, que ele dava uma proteção maior, tá? Mas normalmente a gente utilizava o plug. Aí, qual que eu devo usar, o plug ou o concha? Vai pelo seu conforto, tá? E também vai pela especificação da empresa, porque a empresa vai fazer um levantamento lá, né, audiométrico ali em todos os operadores, ver qual risco cada um está submetido e vai indicar qual é o EPI correto para se utilizar. Tem uma NR que trata sobre isso, sobre EPI, sobre as condições do EPI para cada local, beleza? Aí o sistema para proteção aditiva, ele leva em consideração isso daí, tá bom? Tem que ser feito testes, beleza? E acompanhe, né? Todo ano vocês fazem o ASO, né? Então você vai lá, faz o atestado de saúde ocupacional, aí você vê, né? Você acompanha como está o seu ouvido aí, se ele está, né? Se tiver dando problema, conforme o tempo curte, você pode estar usando de forma errada o seu EPI ou não está usando, né? Enfim. Proteção respiratória, tá? Aí a gente vai trabalhar primeiro, né? Tem 3 tipos. Então, a proteção semifacial, ou seja, vai pegar uma parte do rosto filtrante e ela é descartável. Então, hoje está muito comum, né? A gente sabe que todo mundo está usando aí, né? No Covid, né? Todo mundo aprendeu a utilizar a PFF2. Ela é contra a poeira e também contra vírus, né? Bactérias, alguns agentes químicos aí. Então, faz uma proteção legal, né? Por quê? Evita, né, que você falando possa expulsar aí, né, os vírus, bactérias e o outro pegar. E se você também estiver passando sem a máscara, você vai respirar aquele vírus, pode pegar, ser contaminado ali por aquela doença. Mas ele foi originalmente pensado aí para questões de poeira, né, que a gente trabalha. Então, se você for trabalhar numa caldeira, o ambiente tem muita poeira, né, ele tem poeira de bagacilho, tem poeira de enfim, fuligem, né? Ou senão, até numa área aberta, você tem poeira de terra mesmo, com vento, né? Então, se está ventando muito, você coloca para proteger, para não sujar as suas vias respiratórias, fica, né, ruim para respirar ali, você vai passar mal depois à noite, né? Não é muito legal, tá? E as outras duas, né, são já mais específicas. A com filtro, ela é química, tá? Então, assim, você vai utilizar, ela é semifacial, vai pegar aqui nessa parte do rosto, e aí vai ter os filtros, tá? Esse filtro, né, pode ser um filtro só ou 2 filtros, eles têm que ser adequados para o agente químico que você vai estar exposto. Por exemplo, tem que fazer uma atividade num local onde tenha ácido. O filtro tem que ser para ácido. Se eu for fazer uma atividade para o local que tenha amina, você tem que utilizar filtro para amina, tá bom? Não adianta você utilizar o de ácido para amina, ele vai deixar passar aquela contaminação e você vai respirar a amina do mesmo jeito se você estiver usando o filtro errado, tá bom? Então, nesse caso, você tem que ter a máscara e o filtro adequado. Tem que estar bem vedadinho, né, para não ter saída e entrada de ar e tal. Isso tem que cuidar aí, sempre higienizado também. Eles não são descartáveis, você usa aí várias vezes, tá bom? E também, né, tem o respirador de adução de ar, né, aí são máscaras autônomas, você coloca, fecha todo o seu, né, o circuito ali da sua face, liga num balão de oxigênio e vai fazer a atividade. Essa daí, né, a gente vai trabalhar com resgate, por exemplo, se eu estiver num ambiente confinado, a gente vê que aconteceu um acidente, né, o cara lá embaixo está, né, enfim, parou de respirar, desmaiou lá, tem algum gás estranho aqui, eu não vou entrar, tem que fazer o resgate, porque não pode deixar o cara lá esperar esvaziar, né? Vou ter que fazer o resgate, eu uso a máscara autônoma com o cilindro, entro lá e tiro o cara, né? Lembrando, você não pode tirar a máscara lá dentro, porque senão, né, você vai respirar o ar contaminado e vai acabar falecendo também, desmaiar ali, enfim, acabar falecendo, tá? E, né, desse módulo aqui, para finalizar, depois vai para outro que é mais ou menos isso, vai falar sobre vestuário, mas vestimentas, né? A gente vai finalizar sobre os equipamentos de proteção individual mais comum, que são os cremes, né, loção aí, pessoal, né, que trabalha em local aberto, né, tem que usar um creme
contra inseto, né? Enfim, um creme protetor solar, né? Protetor labial também é importante. Solar, todo mundo sabe, né? Raios ultravioleta, né? Tem essa questão também. O contra inseto, né? Picada de pernilongo incomoda bastante, fica aquele vergão depois, né? E o protetor labial, pessoal, é importante, né? Começa a secar a boca ali, né? Começa a rachar a boca, que ele vai te dar um desconforto ali. Então, usem o protetor labial, tá? Finalidade, então, proteção do empregado contra a ação dos raios solares na pele e nos lábios e contra a ação dos insetos, né? A conservação, então, sempre mantém a embalagem fechada e protegida da luz e do calor, né? Leva na sua bolsa, né? Só isso aí, né? E o uso é conforme prescrição médica, né? Ou, né? Porque ainda não é considerado um EPI. Então, assim, vamos pensar prescrição médica, né? Não precisa, o médico tem que dar uma prescrição para mim. Só casos especiais, você tem uma pele que pode ser mais sensível, enfim, algum tipo de protetor, você tem que ir lá no médico. Mas existem uma gama, é vendido abertamente, protetor solar, a empresa fornece, inclusive é obrigatório fornecer protetor solar, protetor contra insetos aí para cada... Então, se você tiver uma questão muito especial, que tem que ter uma prescrição médica, tá bom? E o protetor solar, labial e protetor de insetos, ele não tem CA, tá? Ele não é considerado um EPI na norma lá, NR, né? Que é a NR que fala sobre EPI, NR6 fala sobre EPI. Mas, né, você usa para proteção, né? Não tem CA lá, ele vai estar vendido numa farmácia, né? Enfim. Lógico que as empresas vão comprar alguns aí que sejam com fatores, né, de proteção que sejam adequadas para aquele ambiente de trabalho. Então não adianta eu vou usar lá proteção UV de 20 para trabalhar no sol lá em Tocantins, né, aquele solão quente, você não vai trabalhar com fator de proteção baixo, vai trabalhar com fator de proteção alto, tá? Então a empresa tem que estar ligada aí, vocês também estarem de acordo aí para poder trazer uma proteção para vocês. Beleza, pessoal? Finalizamos então esse módulo, tá? A gente falou então na primeira aula sobre o ATPV. Nós primeiro falamos de proteção coletiva, né? Falamos sobre equipamento de proteção coletiva para cada tipo de trabalho ali, né? Falamos sobre CERKit, sobre, né, os materiais isolantes ali que você usa na linha. Depois falamos de EPI, tá? Falamos sobre ATPV, falando sobre classe de isolação. Então, roupa, né? Vestuário, ATPV. Balaclava, ATPV, luva, isolante, classe de isolação, capacete, isolante, classe de isolação. Depois falamos de outros EPIs aí mais normalmente que a gente usa, botina, né? A gente pode expandir aí óculos, enfim, que a gente usa normalmente, beleza? E no próximo módulo a gente vai falar sobre vestimentas e posturas aí no trabalho, beleza? Então aguardo vocês aí até o próximo módulo. Vamos lá, pessoal. É longo o curso mesmo, mas vai dar uma boa base para vocês aí se manterem seguros trabalhando com eletricidade em potências elevadas. Valeu, pessoal. Até a próxima.